Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre-as em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida em vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios
de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida,
12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5.
Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto.
Faça 50 lançadas ou laçadas, numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre-as em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras.
Faça também 50 colchetes de ouro, com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre-as em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo. Hoje eu farei a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo, continuando a leitura. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma à outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça lançadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade de outro conjunto. Faça 50 lançadas ou laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com as quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo.
Com um total de 11 cortinas internas, de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira e de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada na tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então essa foi a leitura do capítulo 26 do livro do Êxodo.